Oi, igreja. Amém. Boa noite. Eu já preguei aqui, quer dizer, eu dei um testemunho já que antes, quando era lá no núcleo. E a minha palavra é a mesma. Eu não tenho nada. Quem estiver esperando alguma coisa de mim, não espere. Por que, irmã? Você fala assim? Porque eu estou vazia. A gente tem que estar aqui vazio para receber. Eu não vim aqui só para entregar. Eu vim aqui para receber também. Glória a Deus. E esta noite não é diferente. Eu falo como eu falei lá atrás. Eu não tenho nenhuma palavra para vocês se ele não estiver sobre mim. Eu estive estudando nessa palavra e o leão rugiu. Não foi fácil, porque quando a gente está sobre um trabalho do Senhor, ele ruge e a gente tem que deixar ele rugindo sozinho. Era eu trabalhando na palavra, meu marido vomitando, meu marido passando mal. Era uma palavra ali, outra palavra aqui, e o Senhor disse: te aquieta, fica quieta, porque eu fui para a cruz como um cordeiro, um bichinho, um animalzinho mudo. Por que, irmã, você está falando isso? Tem nada a ver com a palavra. Porque para nós pregar essa palavra é preciso a gente lembrar lá da cruz. Oh, aleluia. Nós não podemos esquecer desse sacrifício. E muitas vezes a gente é testado, muitas vezes a gente é discriminado. E a gente tem que fazer como ele. Estar sobre, calado, como um cordeiro mudo. Não podemos falar, mas a gente pode dizer assim: leão, tu fica aí, leão, tu vai brigar sozinho, leão, hoje não, leão, hoje não tem brecha. Oh, aleluia. Nós estamos em um mês de festividade e eu muito me alegro com as minhas irmãs que trouxeram a palavra aqui. Eu fiquei observando a Neide, observando ali, palavras grandiosas. E muitos podem não ter observado, mas a pregação trouxe exortação. Porque sem exortação não há cura. Mediante as suas palavras da Neide, mediante as palavras da Li, elas trouxeram exortação. De uma maneira com amor, de uma maneira de aconselhamento, mas ela trouxe exortação. Eu aqui, eu não quero estar exortando ninguém, mas quem fala é o Senhor. Eu só estou aqui vazia para ser cheia, e cheia do Senhor. Eu estive aqui trabalhando nesta palavra e o Senhor falava comigo. Muitas vezes a gente não quer dar ouvido ao Senhor. Muitas vezes a gente se desprende ali, mas a gente não quer crer que o Senhor está falando com a gente. E o Senhor falava comigo nas vezes que eu estive ali, porque palavra do Senhor tem que ter responsabilidade. E você faz uns 3 a 5 sermão, você faz uns 3 a 5 introdução da palavra, e o Espírito Santo olha e diz assim: eu não quero não, faça outro. E a gente começa a escrever, a gente começa a fazer, e o Espírito Santo: não, esse não. Até que a gente já fez ali um monte de coisa e a gente já, Senhor,
agora eu quero me esvaziar. Senhor, agora eu quero que tu faças por mim. E o Senhor falava comigo. E o Senhor falou uma palavra para mim. E eu digo, Senhor, mas isso não tem nada a ver, Senhor, com essa palavra. Ô Senhor, por que, Senhor amado? Por que tu está falando isso? E o Senhor falava comigo uma palavra durante 3 vezes que eu fui fazer a revisão. E o Senhor falava claramente, ressurreição. E quando eu dei ouvido a essa palavra e parei de falar para o Senhor, Senhor, o que é que tem a ver essa palavra com esse texto que eu estou escrevendo, dessa história? E o Senhor disse, fala essa palavra, ressurreição. E depois que eu dei ouvido a palavra do Senhor que Ele falou para mim, ali dentro daquela minha sala de estudo houve um reboliço, que só eu e o meu marido sabem o que foi. Oh, glória! Se aquece, não fique curioso. Se aquece. Irmã, porque você trouxe essa palavra, irmã? Será que aqui tem alguém morto? O Senhor não falou nada para mim de que estivesse alguém morto. Mas eu dei ouvido a essa palavra. E no caminhar dessa palavra que o Senhor me deu, o Senhor vai revelar. Porque eu creio no Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Pode ser uma pergunta que seja, aos seus olhos, ignorância minha, não sei. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você crê que o Senhor está aqui? Sim. Que bom, isso é muito bom. Porque aonde o Senhor está, acontecem coisas grandes. Aonde o Senhor está, acontecem coisas extraordinárias. Eu vejo os cantores dessa igreja tudo preocupados comigo. Olho para a Denise, olho para a Julinha, para o Sai, para ele. Eu vejo eles preocupados, eu não acredito que ela vai louvar. Eu não acredito que ela vai louvar. É assim mesmo, meus irmãos. Quando a gente tem fôlego, a gente louva. Eu sempre falo para o pastor, pastor, para que você foi falar aquilo, pastor? Eu gosto de louvar, eu tenho um mistério no louvor. Quando eu louvo, parece que tudo cai aqui sobre mim, o azeite de Deus, e eu me alegro. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas eu vou louvar um pedacinho. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Eu falar a valor nesta hora, e mais sábio me faz no ouvir. Ó, bendito teu nome.
Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, do 25 até o 34. Aleluia. Oi? Marcos 5, 25 até o 34. Desculpa, eu não falei, né? Trabalhar, né, Eugênio? Vamos trabalhar, né? Eu sou um pouco chata, sou exigente. É que as coisas do Senhor têm que ser com organização. Aleluia. Todos baixaram? Amém. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido de tudo quanto tinha, nada lhe foi aproveitado. Isso antes só piorava. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e numa multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, serei sarada. E logo se lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairia, voltou-se para uma multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos. Veio que a multidão te aperta e disse: quem te tocou? E ele, olhando em redor para ver que isto fizera, então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele lhe disse: filho, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado deste teu mal. Amém. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estou eu, Senhor, tua presença, diante de uma responsabilidade, Senhor, para estar aqui ministrando a tua palavra, Jesus. Tu sabes, Senhor amado, que aqui estou, Senhor, como tu escolheste Moisés, Senhor. E ele dizia: Senhor, eu não tenho palavra. Senhor, eu não tenho condições. Aqui estou eu, Senhor amado, como lá em Êxodo 4, Senhor, e 12, tu respondeste a ele: filho, não te preocupas, eu estou sobre a tua boca, eu te ensinarei todas as palavras. Recebe, Senhor, a minha adoração. Ser misericordioso comigo, Senhor, pois eu não tenho palavras, mas tu há, Senhor, de colocar em minha boca. Amém, Jesus. Amém. Como eu falei, eu trouxe uma introdução para essa palavra. O Espírito Santo não poderia colocar em minha boca uma introdução e traz lá Hebreu 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
prova das coisas que não se veem. Pois quando internalizamos a palavra de Deus em nossa vida, podemos adquirir os frutos da fé. Pois a fé é que mesmo em meio às lutas e dificuldades, não baixamos a cabeça e nem mostramos tristeza perante nossa face, mas devemos mostrar os atributos dessa fé, que são a própria fé, a esperança, né? E mostrando uma atitude de amor, a alegria, a paz, a bondade, a mansidão, a benignidade e a temperança. Esses são os frutos de nós estarmos com Jesus perante essa fé. Mas nós sabemos que para a gente ter esses frutos, temos que ter temperança. Que temperança é essa? Temos que ser fortes diante das tribulações. A temperança nos traz o controle sobre as nossas próprias emoções. Estamos vivendo em tempos de muitas emoções. As pessoas estão quase todas adoecidas. As pessoas não têm mais controle de suas emoções. Passamos por pessoas que qualquer coisinha as pessoas já estão tudo armado. Diante de uma brincadeira, diante de alguma coisa que a gente fala, as pessoas já estão tudo irado. Nós devemos ter essa temperança. Nós devemos ter esse controle emocional. Porque é diante desse controle emocional que nós não vamos fazer a vontade de Deus, que nós não vamos pecar. Porque esse controle emocional, nós podemos controlar o pecado que vem todo dia para nós. Eu não sou melhor do que ninguém. Todos os dias o pecado chama. E a gente tem que estar nessa temperança. Que temperança é essa, irmã? A temperança da palavra. É só a palavra que transforma. É só a palavra que nos traz força. Se a gente não tiver enraizado nesta palavra, nós não conseguimos viver sobre essa terra. Pois a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Temos que estar fortificados nessa vitamina. Então o Senhor me deu essa introdução para que eu trouxesse para a igreja. Diante de muita tribulação, mas eu estou aqui vencido. Eu quero falar do versículo 25. Porque aqui no versículo 25, ela fala: então, certa mulher que havia 12 anos, que sofria com formiga. Essa mulher, ela não estava em um ciclo menstrual de 5 dias, de 3 dias. Esta mulher, ela estava em um ciclo menstrual de 12 anos. Essa mulher, ela estava sobre essa enfermidade que lhe trazia um conceito de pessoa imunda. E essa mulher, ela estava sob um conceito que ela trazia sujeira. Muitas vezes nós não queremos estar na prova nem mesmo por meses.
Mas essa mulher esteve nessa prova por 12 anos. E sabendo, subtende-se que uma mulher que tinha um fluxo de sangue foi acometida por uma espécie de sangramento genital, o qual poderia conjecturar uma espécie de mioma de sangue. Aliás, eu já tive esse problema e fui curada. Aí você diz assim, a irmã Ana tem tanto testemunho que foi curada. Sim. Glória a Deus. Porque é necessário o Senhor nos tratar. Não resmungue. Não faça comentário de ingratidão por uma doença, por alguma coisa. A palavra diz que rendei graça em tudo. Aleluia. Eu fui acometida com essa doença por quase um mês e o Senhor me curou. Glória a Deus. Eu não vou contar o testemunho porque esse testemunho já foi lá atrás que eu já contei uma vez na igreja o testemunho e hoje eu quero trazer a palavra. Tornando essa mulher pura de acordo com a lei mosaica do Antigo Testamento. E sofria há 12 anos, pois esta lei, quem tivesse acometida de uma doença contagiosa ou um sangramento menstrual, tinha que ser separado do santuário de Deus e da comunidade do povo de Deus, trazendo um sofrimento ainda maior para aquela mulher por conta de uma rejeição social. Quantas vezes a gente é rejeitada no meio social, né? Mas o Senhor é bom. O Senhor nos dá esse amor. Esse amor que Ele fez o sacrifício na cruz por nós. E Ele já nos deu esse amor. E o amor dele é maior do que qualquer coisa. Então esta mulher estava aqui acometida de uma espécie de pecado, uma espécie de sujeira. Porque essa mulher era chegada como se fosse uma imunda. Essa mulher não podia ir ao templo adorar. Porque essa mulher ali não podia contaminar os levitas, aqueles que trabalhavam na casa do Senhor. Quando eu falo que a casa do Senhor é santo, 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 assim como este local, tudo foi santificado. Então, não pode haver pecado, não pode haver sujeira, não pode haver coisas impuras. O lugar onde você pisa é santo. Glória a Deus. E ali tinha as pessoas naquele tempo do Antigo Testamento que fizeram um voto, iam trabalhar na casa do Senhor. E ali tinha uma lei que a pessoa que tivesse imunda não podia entrar, não podia adorar o Senhor, porque aqueles que fizeram aquele voto não podia ser contaminado e ser cortado aquele voto pela metade, porque muitos faziam voto de 1 ano, de 2 anos. E Ana fez o voto quando o filho estava na sua barriga, para que ele pudesse adorar o Senhor. E ali não entrava sujeira, não entrava nada que pudesse contaminar o povo de Deus. Vamos para o versículo 26. E que havia padecido muito, com muitos médicos, e despedido tudo quanto ela tinha. Nada lhe aproveitou, nada lhe foi aproveitado nisso. Antes, indo a pior. Ou seja, essa mulher ela tinha dinheiro, essa mulher ela tinha condições financeiras, essa mulher ela bateu em várias portas, e essa mulher não teve nada que fizesse ela ficar curada. Nós podemos ver que muitas vezes
O ser humano bate em várias portas para poder reconhecer o amor de Deus. Muitas vezes ele vai ao hinduísmo, adorar outros deuses. A Índia tem mais de 30 deuses que ele adora. O que me deixa assim muito abismada ali. Eu admiro aquele povo, porque eles contemplam o Deus dele com toda obediência. Ali eles fazem horas e horas com aquelas orações dele, adorando ao Deus Brahma, que para eles é o Deus maior. E nós temos um Deus puro, verdadeiro, grande, tremendo, que opera em nossas vidas, nos curando, nos tirando da tribulação. E muitas vezes a gente não tem essa dedicação. Muitas vezes a gente não quer adorar o Senhor da forma que Ele quer que a gente adore. Muitas vezes a gente não quer render ao Senhor da forma que Ele quer que a gente seja rendido aos pés dele. Muitas vezes a gente quer estar dentro do nosso próprio eu. E o Senhor diz que não é assim. Ele é o nosso Deus maior. Dentro da casa dele não há médico, não há advogado. Dentro da casa dele não há enfermeira, arquiteto. Só há o maior, o Deus. Eu não posso estar aqui dentro do meu eu não posso estar aqui a me exaltar e apontar e dizer que sou isso e sou aquilo. Eu tenho que estar aqui esvaziado. Eu tenho que estar aqui para falar de um Deus grande, de um Deus verdadeiro, que muitas vezes me tirou de uma cama, me levantou, e mesmo em dores, eu me levantava e dobrava o joelho a Ele. E agradecia por tudo que estava passando. Porque muitas vezes é preciso a gente ser quebrado. Hoje eu não quero estar aqui para dizer que o vaso está perfeito, porque nunca vamos estar perfeitos. Quem somos nós? Estamos todo dia sendo tentados. Mas eu estou fazendo o possível para que esse vaso seja queimado, para que esse vaso esteja preparado para receber o azeite e a unção do Senhor. Porque quando a gente está rendido aos pés do Senhor, a gente conhece as suas obras e a gente entende tudo que vem sobre nós. Quanto mais a gente se chega aos pés do Senhor, mais nos achamos errados. Porque o amor dele nos constrange. A perfeição dele nos constrange. E quanto mais a gente se chega aos pés do Senhor e se humilha, a gente começa a indagar o Senhor. Senhor, eu não estou pronto. Senhor, eu não sou assim. Senhor, eu estou errando. Senhor, eu não posso fazer isso. Assim foi dito Moisés ao Senhor. Moisés sempre trazia uma desculpa. Senhor, eu não posso libertar esse povo. Senhor, eu não posso estar diante de Faraó. Ninguém vai dar crédito às minhas palavras. E o Senhor disse para Moisés: eu estarei na tua boca. Eu estarei instruindo as palavras que tu deves falar. Aleluia. Vamos para o versículo 27. Ouvindo falar de
detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Tamanha a fé dessa mulher. Eu fico gloriada dessa palavra, porque essa mulher teve muita fé. Essa mulher, ela não chegou nem a tocar em Jesus. E o que mais me deixa firme nas palavras do Senhor é que ela só ouviu falar de Jesus. Quando a gente escuta falar de Jesus, não significa que eu saiba ler ou que eu não saiba ler, mas a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus. E ela diz, a palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Nós não precisamos estar fazendo sermões, a gente só precisa anunciar o nome de Jesus. Muitas vezes a gente tem um testemunho de crente e a gente não anuncia o nome de Jesus, porque não condiz com o nosso comportamento. E o nome de Jesus, ele é dito através do nosso comportamento também. Essa mulher, quando ela ouviu falar no nome de Jesus, certamente alguém passou gritando: ei pessoal, Jesus está vindo para Cafarnaum, ele está pregando o Evangelho. Certamente essa mulher ouviu alguém falar, porque ninguém poderia chegar perto dela. Eu acredito que essa mulher estava por ali com aquele pessoal tudo correndo para ver Jesus falar, para ver Jesus ali operar os seus milagres e pregando a palavra do Senhor. E essa mulher, ela colocou aquela palavra, segurou aquela palavra e ela imaginou: eu já fui em várias portas, eu não consegui ficar curada, eu vou procurar esse Jesus que está famoso, já fazendo muitos milagres, prodígios. E essa mulher se agarrou nesse ouvir falar. Foi o ouvir falar que transformou a fé no coração dessa mulher. Essa mulher, ela interiorizou a notícia que Messias estaria passando por ali e logo internalizou em seu coração que seria curada. Assim que ela ouviu falar de Jesus, aquela mulher já teve a fé e ela já teve a certeza que ela ia ser curada. Temos que ter essa certeza no nosso coração. Temos que ter essa fé não só de falar, mas temos que ter essa fé no nosso coração viva, a certeza de que vamos alcançar o nosso objetivo, que é da parte do Senhor. Ela idealizou um plano. Essa mulher, ela idealizou um plano que ela disse assim: olha, Senhor, se tão somente eu chegar aos teus pés, me derramar e pegar somente nas orlas do teu vestido, eu serei curada. E essa mulher, ela idealizou um plano e ela colocou esse plano no seu coração, diante de uma multidão ali que apertava, e ela pensou assim: como que eu vou estar diante dessa multidão? Porque essa multidão pode me conhecer que eu sou uma mulher impura, que eu sou uma mulher que posso passar essa enfermidade para ela, eu não posso tocar em ninguém, ninguém pode tocar em mim. Como é que eu vou enfrentar aquela multidão? Então essa mulher criou esse plano de ir ali até ele, se disfarçando, se agachando, e quando foi chegando perto de Jesus, ela se sentou
levantou e se agachou. A gente vê na lei a punição para quem desobedece seria o apedrejamento ou 40 chicotadas. Essa mulher, ela fez esse percurso perigoso, um percurso que ela podia ter morrido apedrejada, mas essa mulher estava com a fé no coração. Em Levítico 20:18. Levítico 20:18. Eu só preciso comprovar para o povo de Deus o quanto essa mulher estava acometida de doença que não podia estar no meio. Quando um homem se deitar com uma mulher no seu tempo da sua enfermidade e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados. Essa mulher estava cometida à morte. Essa mulher, se ela chegasse diante daquela sociedade, diante daquele povo, ela poderia ser morta. Vamos para o versículo. Aqui eu já declarei o versículo 27 e o versículo 28. Vamos para o versículo 29. E logo lhe secou a fonte de seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Essa mulher, quando ela toca nas orlas do Senhor, a orla ali, naquele tempo dos judeus e da lei, aquela orla era uma manta tecida, já com um franzido na ponta, que ali já dava um comprimento maior para que ela pudesse tocar. Sobre aquela ponta tinha umas bolas com um cordão azul. E aquela orla representava como um lembrete da palavra do Senhor. Ali a lei, eles faziam aquilo ali para que aquele povo não esquecesse da palavra do Senhor. Nós devemos guardar a palavra do Senhor em nosso coração para não pecar contra ele. Esse franzido representava aquilo ali como lembrete. E aquele lembrete para que o povo viesse obedecer, para que o povo não viesse ali cair em uma contradição da palavra. E ali aquela mulher chega e ela pega na orla. E quando ela pega na orla, ela já sente ali ser curada. Muitas vezes, quando a gente está sob uma enfermidade que vai um pastor ou alguém orar pela gente na casa da gente, a gente tem uma fé, né? E a gente, quando termina aquela oração, a gente já tem a certeza que foi curado. Pois assim foi essa mulher. E aqui nesse versículo 29 fala de uma mulher impura. Isso nos enfatiza a santidade de Deus e a necessidade de pureza em cada aspecto de relacionamento com Deus. Nós precisamos dessa pureza. Nós precisamos para ter um relacionamento com Deus. Nós não podemos estar impuros. É necessário para qualquer relacionamento com Deus a gente ter essa pureza. Agora vamos para o 30 e o 31. E logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo, saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus
Quem tocou em minhas vestes? Quando nós somos tocados por Jesus, somos sarados. Quando nós tocamos em Jesus, nós não conseguimos passar a enfermidade ou o mal que nós temos para Jesus, mas é ao contrário. Ele passa as suas virtudes para nós. Nós somos livres. E é assim que nós devemos ser. Limpos como a neve, limpos como uma pomba que voa sobre a cabeça de Jesus, ali quando ele foi batizado. Devemos ser limpos. E mostra o tamanho da sua fé. Pois Jesus imediatamente sentiu sair virtude de si mesmo, perante o ato de tamanha fé daquela mulher. Pois nenhum outro relato de cura que Jesus operou houve essa reação de Jesus. Jesus sentiu sair virtude. Quando ela toca em Jesus, ela alcança o seu objetivo, aquilo que ela desejava, aquilo que ela sofria há 12 anos, aquilo que tirava a paz dela, aquilo que tirava a comunhão dela dentro da igreja, aquilo que tirava a comunhão dela do meio social. E o seu toque foi somente na orla de Jesus. Essa orla que representava ali a palavra de Deus. Essa orla que representava a obediência ao Senhor. Essa orla que representava o mandar de Deus. Porque quando o Senhor manda, Ele se responsabiliza. E o que Ele colocou no coração daquela mulher foi que ela fosse ao encontro de Jesus e tocasse nele. Quando tocamos em Jesus, somos transformados. Quando nós tocamos em Jesus, todo o mal que havia em nós desaparece. Aquele coração que era impuro, aquele coração que era verdadeiramente sujo, o Senhor transforma. Porque não há coração sujo que o Senhor não possa limpar. Não há aquele que possa estar sob um vício que o Senhor não possa tirar. Não há aquele que está morto que o Senhor não possa ressuscitar. Irmã, o que você está falando? Você quer dizer que esta noite vai ter alguém que vai morrer e o Senhor vai ressuscitar? Não sei, é o Senhor que fala. Eu não posso afirmar nada. Mas como eu falei, eu confio no Senhor. E no desenrolar desse sermão, Ele vai falar. Fique atentos, não fique desapercebido. O Senhor está aqui nesta noite. O Senhor está falando com a igreja. Aleluia. Aleluia. Coloque números 15, 38 e 39, por favor. É o que está dentro dessa mensagem, desse sermão. Números 15, 38 e 39. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após os vossos corações, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituir.
Era esse o lembrete que Jesus colocou naquela manta, com aquele franzino daquela orla. Era para a gente não esquecer essa palavra. Era para a gente não esquecer o mandamento dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse sermão foi só até aqui que o Senhor me deu. Glória. Mas eu vou ler aqui quem está faltando aqui. Aleluia. Ainda está faltando aqui o 32. Eu não sei se eu ainda estou no tempo. Botei meu marido para vigiar a hora, porque eu quero estar no Espírito. Eu não quero me preocupar com a hora, porque o Senhor falou comigo. E Ele hoje vai fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos para o versículo de 32. E ele olhava em redor para ver quem fizera isto. Quem foi que tocou em minhas vestes? Agora eu pergunto: será que o Senhor não sabia? Será que Deus não sabe quem toca nele? Será que o Senhor não conhece o teu coração? Será que o Senhor não te vê no teu íntimo? Aleluia. Pois a onisciência do Senhor nos traz que o poder dele é absoluto, que o poder dele conhece todas as coisas, que o poder dele é infinito em todas as coisas. Ele te conhece, ele contempla o teu coração, ele sabe quem tu és. Mas o nosso Deus, ele é educado. Ele poderia ter chegado para aquela mulher e ele poderia ter envergonhado aquela mulher. Mulher, por que que tu tocou em minhas orlas? Por que que tu tocaste em minhas mantas? Pois tu sabe que tu és uma mulher imunda. Tu sabe que tu está acometida e não pode tocar em ninguém. O nosso Deus, ele é educado. Jesus não envergonha ninguém. Ele espera que nós confessamos os nossos pecados. Ele quer que nós reconhecemos dentro de nós que nós somos pecadores. Que eu e você não podemos nos exaltar, não podemos chegar para aquele ou aquele e dizer: tu não presta, tu não pode estar aqui. Nós não podemos apontar ninguém. Somos todos pecadores. Mas nós estamos nessa luta de guardar a sua palavra, para que nós nos colocamos vazio, para que Ele nos encha do seu amor e da sua unção, para que nós possamos dar o testemunho de perfeição diante do Senhor. Aleluia. Vamos para o versículo 33. Glória. Então a mulher, que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Glória a Deus. Aleluia. E eu digo, esse versículo é o que mais chama a minha atenção. Pelo fato dessa mulher reconhecer a sua culpa perante seu toque no mestre. Depois de tocar em Jesus, não conseguiu esconder a verdade diante dele. Ela logo confessa: Jesus, que foi ela que o tocou. E muitas vezes a gente sente dificuldade da gente confessar o nosso pecado. Nos importamos muito com aqueles que estão ao nosso redor.
Muitas vezes a gente não quer ser envergonhado. A gente não quer confessar aquilo que faz parte do nosso eu. Nós temos muito eu. Eu sou assim. Eu sou isso. Eu sou aquilo. Eu não posso. Eu não vou. Mas essa mulher não se importou. Porque essa mulher, quando ela recebeu o toque de Jesus Cristo, ali ela já foi transformada diante daquele medo que ela estava sobre ali aquela multidão que podia lhe machucar ou podia ser rejeitada. Aquela mulher, ela não teve vergonha. Ela se colocou ali diante do seu pecado e disse: Senhor, fui eu que te toquei. Ela admitiu o seu pecado. Ela admitiu a sua culpa. A gente admitir a nossa culpa e o nosso erro é muito importante para Jesus. A gente reconhecer as nossas fraquezas. Essa mulher não teve vergonha. Confessar o seu pecado. E essa é quando a gente internalizamos sua palavra e obedecemos, somos transformados em uma nova criatura e há uma mudança de vida, há uma mudança de caráter. Quando a gente antes era um ladrão, um roubador de porta, ou seja lá o que for, a gente não rouba mais. Antes a gente era mentiroso, a gente não mente mais. Antes a gente era uma prostituta, não se prostitui mais. Antes a gente sentava na calçada do vizinho para falar da vida alheia. Hoje a gente não vai mais. Se a gente for, a gente vai para confessar o nome de Jesus. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. Essa mulher creu. Essa mulher creu nesse Jesus que estava ali e que ela tocou e que ela foi curada. Há uma gratidão no coração dessa mulher. Há uma gratidão por aquele Jesus pregando ali a palavra do Pai e ali ele curou aquela mulher. E aquela mulher confiou. Porque muitas vezes a gente não quer ser grato. Muitas vezes a gente é ingrato. Mas eu quero dizer esta noite que a gratidão nos traz muitos atributos. Devemos agradecer a Deus não só nas coisas boas, mas nas coisas ruins também. Porque as coisas ruins é aquilo que está nos moldando, que está nos transformando. E as coisas boas são a resposta daquilo que a gente foi moldado, daquilo que a gente passou, todas aquelas lutas. Vamos para o versículo 34. E ele me disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aquela mulher, ela tinha sido curada naquele instante. Ela já tinha tido a certeza que ela tinha sido curada. Mas muitas vezes o Senhor nos dá uma palavra, uma profecia, e a gente fica procurando Jesus. Senhor, eu quero a tua. Senhor, eu quero que tu fale com a boca de outro servo teu que não me conheça, que não sabe nada da minha vida. Porque eu quero que tu me prove que aquilo ali era tu que estava falando. E diante daquela multidão, aquela mulher tinha que Jesus falar certeza para ela. Porque ali ela estava sendo ali acometida de uma doença que ela poderia ser apedrejada. E ali quando Jesus fala para ela: mulher,
confirmação de Deus dizendo: não te preocupas, porque o meu sangue já foi derramado por ti. Não te preocupa, porque eu já paguei todos os teus pecados. Jesus confirma a cura daquela mulher, salvando ela do mal e da doença, do mal da sociedade perante a lei de Moisés, pelo fato dela não poder tocar ninguém e não poder estar ali junto com a sociedade. Essa mulher, ela passou 12 anos sobre aquela enfermidade, mas aquilo ali, ela reconheceu que ela não foi só curada daquele sangramento. O que aquela mulher entende ali é que ela foi curada para poder estar ali junto com o povo de Deus. Ela foi curada para poder ela ir até a casa do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquela mulher entendeu que ela não foi só curada daquele fluxo de sangue, mas ela foi curada ali para estar ali junto da sociedade. Aquela mulher não era bem-vinda ali no meio social. Aquela mulher ela não era bem-vinda no meio do povo, porque ela era tratada como uma mulher imunda. Quando a gente vê e começa a raciocinar essa palavra imunda, a gente lembra daqueles que estavam fora, sobre o pecado. E a gente lembra também que a gente tem familiares que estão neste mundo já maligno. E a gente crê sobre essa palavra que eles também podem ser curados. Porque basta a gente crer. Basta a gente crer naquele que tudo pode, que os nossos entes queridos podem ser curados. Que nós possamos receber esta cura para os nossos familiares. Eu tenho familiares e muitos estão neste mundo. E não fique cansado de orar e clamar ao Senhor por eles. Porque quanto mais a gente ora, mais o leão ruge. E ele quer mostrar o contrário na visão da gente, essa visão ocular. Mas a nossa visão tem que estar voltada para o vertical. Porque no horizontal a gente vê toda hora, todo instante, esse leão rugindo, procurando uma brecha. Essa brecha que não pode ser feita diante da nossa murmuração. Ai, eu não quero mais jejuar. Ai, eu não quero mais orar. Eu não quero mais buscar Deus. Porque já faz 1 ano. Porque já faz 2 anos. Já faz 10 anos que eu estou esperando essa promessa e nada acontece. O povo de Israel tinha 3 dias para cumprir ali aquele trajeto. Mas a sua desobediência em estar murmurando, eles nem chegaram a ver a terra prometida. A 4ª geração puder vir. Nós não podemos murmurar.
Nós temos que ser gratos perante ao nosso Deus. E o Senhor falou comigo e Ele me dizia: ressurreição. Ressurreição. E o Senhor fala comigo. O Senhor diz: eu quero trazer à vida aquilo que já está morto. O Senhor diz: eu quero trazer à vida aquilo que tu viu e tu não consegue mais orar e que tu não consegue mais estar diante do teu Deus. Oh, aleluia. Tu não consegue mais jejuar porque muitas coisas tu tem visto. E tu tem dito: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu tenho orado, eu tenho te buscado, eu tenho feito o que é certo. Senhor, e eu continuo vendo, Senhor, as coisas do mesmo jeito. Oh, aleluia. Mas o Senhor tem a te dizer: eu estou agora ressuscitando aquilo que estava morto. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que tu não acredita mais. Aquilo que tu já se entregou. Aquilo que tu diz assim: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu já fiz tudo. Aleluia. 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 Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus. Rabanai, Rita Rabanai. O nosso Deus, Ele é educado. O nosso Deus, Ele não envergonha ninguém. Ele pede licença. Hoje eu peço licença para fazer o que o Senhor mandou. Hoje eu peço licença para chamar aqui quem o Senhor mandou. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E eu pergunto com toda a educação: você pode vir aqui em Moraes? Ramá.